Olá, galera. Olá, turma. Olá, moradores da cidade de Belém das Neves. Alô, amigos também, né? Chamando todos de amigo. Diante de pós-eleições, né? Coloquei meu nome à disposição, coloquei a minha função à disposição, né, do povo, à disposição de todos. Era algo que eu queria fazer, estava no meu íntimo fazer isso, né? E graças a Deus eu não falo pela expressão de votos, porque essa é a última coisa que a gente deve olhar diante de um cenário muito competitivo. Foi uma caminhada muito bacana, muito ostensiva, muitos contatos, muitas pessoas. Para mim foi assim algo inexplicável. E diante desse cenário, né, de muitos contatos, onde eu pude fazer uma pesquisa de campo, né? Como todos sabem, eu sou graduando em psicologia, já faço alguns atendimentos, então esse contato com o ser humano, contato com as pessoas, as análises, os estudos. Mas não se preocupe, não é todo momento que eu estou conversando com você que eu estou analisando alguma coisa, que eu estou pensando em alguma coisa. Mas nesses momentos de eleições, né, quando eu me coloquei, mesmo antes de ter me colocado à disposição, eu já estava fazendo algumas observações de comportamento, de posicionamento, e realmente o cenário político ele traz um bojo bem robusto, um arcabouço bem robusto para se estudar do comportamento humano, da mudança, das transições. Isso tudo a gente vê ao longo da caminhada. E para que eu pudesse ter esta constatação, eu precisava de estar inserido dentro desse contexto. Inserido dentro desse contexto, eu consegui perceber várias manobras, consegui perceber várias articulações, né, os processos grupais, consegui perceber os processos individuais, aqueles estágios do processo grupal do bode expiatório, aquelas coisas que a gente vai vendo ao longo da nossa caminhada, os processos que são neuróticos dentro do processo, dentro do caminhar das coisas, algumas coisas que partem para o lado psicótico, então a gente consegue visibilizar bem isso, visualizar, né, perdão, que visualizar bem esses emaranhados, esses acontecimentos. E tudo isso vão sendo construído dentro da minha formação, dentro do lidar com o ser humano. Então eu acredito que pós-eleições, o Denilson Pereira, né, ele vai ser um terapeuta melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, porque eu pude sentir na pele, porque eu digo sentir na pele, pelo contexto de nós termos ido ao campo, ou seja, eu me coloquei dentro do contexto para que eu não tivesse uma resposta para te dar de outra pessoa, a resposta é minha. Hoje eu me identifiquei e já me identifico muito com Martin Luther King, né, que é um grande homem que eu admiro dentro do contexto, que ele fazia ele queria a igualdade, ele queria a proximidade, ele queria o ser humano dentro de uma realidade que nós somos iguais, somos vindos da mesma origem. Então, Martin Luther King, ele lutava contra a segregação, né? E ele fazia uma resistência que não era, ao meu ver, ao meu entender, ele não fazia uma resistência. Ele fazia, sim, um posicionamento de introdução, ou seja, de reintegração do povo, né, que estava sendo segregado ao povo americano, num contexto geral que isso tomou
uma forma mundial. Ele é cada um dos líderes, né, dos movimentos, eles têm a sua característica. Martin Luther King, ele era uma pessoa que aproximava o povo da sociedade que a excluía. Então eu me identifico muito com ele por essa proximidade. Tem alguns líderes que são da resistência, que distanciam para tomar força não, essa não é a minha característica. A minha característica é aproximar, mesmo que doa. Martin Luther King, todos sabem, ele foi assassinado. Mas sabemos que o nome dele ficou escrito, o Prêmio Nobel da Paz ninguém vai tirar do legado que ele deixou para a família. E assim nós temos mais pontos para avançar. Eu estar dentro de uma campanha política, sem provimento financeiro, totalmente desprovido de recursos, foi algo assim, para mim, de suma importância, porque se eu faço uma política que eu vou apresentar recursos e vou usar outros artifícios, eu não saberia uma resposta para te dar agora do contato humano e da resposta humana para um ser humano que chega, aproxima, pede voto, conversa, cria empatia, né, ou uma pseudo-empatia, e segue ali dentro de uma resposta positiva, que na realidade ela traz o cenário que eu coloquei, que é o que o ser humano traz dentro de si. Ele tem essas facetas. Então, dentro dos estudos, dentro do que nós vamos fazer de anotação, vai estar todos esses processos. Então, eu quero trazer para você essa aproximação. Trago também aproximação na sociedade, que também é muito velado essa resistência da aceitação do negro, da aceitação da mulher, da aceitação de vários diferentes. Os diferentes, eles não são motivo para a sociedade excluir. O diferente, ele tem o porquê ele ser diferente. A mulher, ela tem o seu papel, o negro tem o seu papel, o deficiente tem o seu papel, e todos nós compomos essa sociedade brasileira. Então, esse enfrentamento, esse nosso posicionamento, ele é real para que a sociedade entenda. Nós estamos em BH, uma candidata que foi muito bem votada, a Duda, que é uma professora Duda. Sim, ela tem sim a bandeira, o que ela defende, o que nós respeitamos, né, com certeza, e sabemos que foi uma classe também totalmente jogada, sucateada, às vezes até dentro de alguns segmentos, né, no caso religiosos, filosóficos e outros, essas pessoas elas eram banidas, né, ou seja, elas exterminadas. Houve tempos aí que os diferentes eram exterminados. Então hoje a nossa luta é para que nós consigamos chegar ao local, né, aos espaços que eram negados, que nós tenhamos voz, né? Essa voz, eu não preciso me retirar, criar uma força externa. Vou dar aqui um exemplo aqui, a criação de quilombos, que eram a necessidade daquela época. Hoje não, hoje nós estamos inseridos dentro da sociedade. Então, essa luta ela é constante, essa luta ela vai permear muitos anos, mas com certeza a visibilidade, o que nós já estamos conseguindo conquistar, o que já foi conquistado, com certeza é um avanço. Candidatura de um negro, candidatura de mulher, candidatura de pessoas trans, candidatura de pessoas com deficiente físico, candidatura de pessoas com algumas
transtornos que, no caso, vou citar aqui alguma síndrome, né, que já vem ali dentro do genes, dentro dos cromossomos ali, e a pessoa tem algumas vantagens e algumas diferenças, porque essas pessoas têm algo a trazer. Então o ser humano ele tem que estar aberto ao diferente. Eu falo aqui na voz das pessoas que, num determinado contexto, são diferentes. Elas são diferentes naquele contexto, mas hoje esse contexto que eu estou falando, contexto político, contexto de liderança, contexto de força, estão tendo a cada momento pessoas que estão lutando para chegar a esse ponto, a esses locais, para que tenham voz e nos represente e represente a cada um daqueles que estão, de repente, em uma condição: olha, eu sou diferente, eu não vou nem tentar, porque eu não aguento, eu não vou ter capacidade de suportar o que vai me vir. Ou seja, a dificuldade, a luta, respeito, mas nos momentos que nós deixamos de sofrer em prol daqueles que virão, deixamos de ser mártir, né? Mártires, a gente passa a muitas vezes ter uma luta interna, que é uma cobrança interna. Então hoje eu não tenho essa cobrança interna. Essa cobrança interna eu não tenho. Eu tenho sim uma satisfação interna, que toma todo o ser, né? Transcende. Por quê? Porque eu fiz o que eu tinha consciência que deveria fazer. E continuarei fazendo o que eu tenho consciência que eu devo fazer, independente das dores e das lutas. O que se deve fazer para mim deve ser feito, independente da consequência física. O emocional, o interior, eles têm que estar em harmonia, você com o universo. Sempre assim. Você com o universo, o seu interior com o universo. O que você deve fazer, o que você tem como prioridade para fazer, mesmo que você não faça por uma questão externa, se você não faz, aquilo fica latente dentro de você. Mas quando você faz, você se sente realizado, feliz, tranquilo. Fiz, fui, lutei, combati, estou pronto para combater de novo, mas sim fazendo o que deve ser feito. Então, nessa reflexão, que você passe a entender que aquelas dores, aquelas lamúrias interiores, ou aquele sentimento interior de não fazer o que deveria ser feito, não deixe, faça como eu tenho feito, tenho buscado fazer o que eu quero fazer, o que está dentro de mim. E de encontro ao que você quer fazer. Porque eu não gosto de usar essa palavra, que é muito forte, mas eu vou ter que utilizá-la, que é se acovardar diante do que você quer. Quando você entra por esse caminho, o seu interior te cobra. E falo para vocês, eu estou muito feliz, porque fui lá, fiz, a resposta não seria a minha, mas a resposta está na pesquisa, e outras estratégias virão dentro da pesquisa que foi feita, dentro do projeto que foi lançado, que é o quê? O ser humano, ele tem a sua característica dentro dos processos políticos. Então, sucesso a todos, muito feliz, grande beijo.